Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 7. Como chegou aqui? Carruagem da danação? Não uso seu app. Pode me chamar de supersticioso. Se for para chamar uma carruagem, melhor pelo menos tentar uma que não tenha danação no nome. A moeda de Meg caiu no chão e desapareceu na hora. No mesmo instante, uma seção do asfalto do tamanho de um carro se liquefez em uma poça fervente de sangue piche. Pelo menos foi o que pareceu. Não experimentei os ingredientes. Um táxi surgiu da gosma feito um submarino subindo a superfície. Era parecido com qualquer táxi de Nova York, só que cinza em vez de amarelo, cor de poeira de uma lápide ou provavelmente da minha cara naquele momento. Na porta tinham sido pintadas as palavras Irmãs Cinzentas. Dentro, sentadas lado a lado no comprido banco da frente, estavam as três velhas. Perdão, três distintas senhoras de idade avançada em pessoa. A janela do lado do passageiro foi aberta. A irmã que estava mais próxima botou a cabeça para fora e grunhiu. Passagem, passagem. Era tão linda quanto me lembrava. Um rosto que parecia uma máscara de borracha de Halloween, crateras fundas no lugar dos olhos e um chare de fios de teia sobre o cabelo branco crespo. Oi, Tempestade, suspirei. Quanto tempo? Ela inclinou a cabeça. Quem é? Não reconheço sua voz. Passagem ou não? Temos outras viagens? Sou eu, falei com tristeza. O deus Apolo. Tempestade farejou-o no ar. Estalou os lábios e passou a língua pelo único dente amarelo que possuía. Você não fala como Apolo. Não tem o cheiro do Apolo. Deixa de morder. Não, falei. Você vai ter que acreditar na minha palavra. Nós precisamos... Espera. Meg me olhou impressionada. Você conhece as Irmãs Cinzentas? Ela falou como se eu estivesse escondendo essa informação. Como se eu conhecesse três integrantes e fundadoras do grupo Bananarama e ainda não tivesse arranjado autógrafos para Meg. Minha história com o Bananarama, como eu as apresentei para Vênus e inspirei o cover delas daquela música que foi o número 1, fica para outra hora. Sim, Meg, falei. Eu sou um deus, conheço as pessoas. Tempestade grunhiu. Você não tem cheiro de deus nenhum. Ela gritou para a irmã da esquerda. Vespa, dê uma olhada. Quem é esse cara? A irmã do meio foi até a janela. Ela era quase idêntica à Tempestade. Para diferenciá-las, era preciso conhecê-las há alguns milênios. E eu, infelizmente, conhecia. Mas hoje ela estava com um único olho comunitário do trio. Uma esfera gosmenta esbranquiçada que me espiou do fundo da órbita esquerda. Por mais incomodado que eu estivesse em vê-la de novo, fiquei ainda mais incomodado porque pelo processo de eliminação, a terceira irmã, Ira, só podia ser quem estava dirigindo o táxi. De novo. Ir ao volante nunca era algo bom. É um garoto mortal, com um lenço encharcado de sangue na cabeça, declarou Vespa depois de me observar. Nada interessante. Não é um deus. Que coisa insensível de se dizer, falei. Sou eu, Apolo. Meg ergueu as mãos. Isso importa. Paguei com a moeda. A gente pode entrar, por favor? Vocês podem achar que Meg tinha razão.
Por que eu queria tanto revelar minha identidade? A questão é que as Irmãs Cinzentas não aceitavam mortais comuns no táxi. Além do mais, considerando meu histórico com elas, eu achava melhor ser honesto em vez de correr o risco de que elas me desmascarassem na metade do caminho e me jogassem para fora do veículo em movimento. Moças, falei usando o termo de forma bem flexível. Posso não parecer Apolo, mas garanto que sou eu preso neste corpo mortal. Caso contrário, como eu saberia tanto sobre vocês? Tipo o quê? Perguntou Tempestade. Seu sabor favorito de néctar é creme de caramelo, falei. Seu Beatle favorito é o Ringo. Por séculos vocês três foram gamadinhas no Ganimedes, mas agora gostam. É o Apolo, gritou Vespa. Definitivamente, berrou Tempestade. Que irritante! Sabe das coisas? Se vocês me deixarem entrar, falei, eu calo a boca. Não era uma proposta que eu fazia com muita frequência. A tranca da porta de trás se abriu. Eu a segurei para Meg entrar. Ela sorriu. De quem elas gostam agora? Mexi os lábios. Depois eu conto. Lá dentro, prendemos os cintos de segurança de corrente preta. O banco era tão confortável quanto um puff com talheres com enchimento. Ao volante, a terceira irmã, Ira, resmungou. Para onde? Acampa... Falei. Ira meteu o pé no acelerador. Minha cabeça bateu no encosto e Manhattan virou uma mancha em alta velocidade. Eu esperava que Ira tivesse entendido que eu estava falando do acampamento meio-sangue. Senão poderíamos parar no acampamento Júpiter, em Campo David ou em Campo Belo, Nova Brunswick, embora desconfiasse que estivesse fora do perímetro coberto pelo serviço das Irmãs Cinzentas. Tá, que lugar é esse? O monitor de televisão do táxi ganhou vida. Uma orquestra e o som de risadas gravadas saíram do alto-falante. Toda noite, às 11, disse um apresentador. É, a madrugada com Thalia. Apertei o botão de desligar o mais rápido que consegui. Eu gosto dos comerciais, reclamou Meg. Vão apodrecer seu cérebro, falei. Na verdade, Madrugada com Thalia já tinha sido meu programa favorito. Thalia, a musa da comédia, não minha amiga semideusa Thalia Grace, tinha me chamado dezenas de vezes como convidado musical. Eu já me sentei no sofá dela, nós contamos piadas, eu participei de jogos bobos como Pulverize aquela cidade e Trote da Profecia. Agora, porém, eu não queria mais nada que me lembrasse minha antiga vida divina. Não que eu sentisse falta. Eu estava, sim, vou dizer. Eu estava constrangido pelas coisas que costumava considerar importantes. Avaliações, adoradores, a ascensão e quedas das civilizações que mais gostavam de mim. O que eram essas coisas em comparação a manter meus amigos em segurança? Nova York não podia ser incendiada. A pequena Estelle Bluffs precisava crescer livre para rir e dominar o planeta. Nero tinha que pagar. Eu não podia ter ficado quase sem rosto naquela manhã e jogado Luguzel num carro estacionado a 2 quarteirões de distância por nada. Meg não pareceu abalada pelo meu humor sombrio nem pela perna machucada. Privada dos comerciais, ela se recostou no banco e observou o borrão da paisagem pela janela. O West River, depois o Queens, passando numa velocidade que os passageiros mortais só podiam imaginar, o que, para falar a verdade, era qualquer coisa acima de 15 km por hora. Ira guiava, completamente cega, enquanto Vespa ocasionalmente corrigia a direção. Esquerda! Freia! Esquerda! Não, a outra esquerda! Que legal, disse Meg. Adoro esse táxi. Franzi a testa. Você pega o táxi das Irmãs Cinzentas com frequência? Meu tom foi o mesmo de alguém que dissesse: Você gosta de fazer dever de casa? Era um prêmio especial, disse Meg. Quando Lu decidia que eu tinha treinado bem, a gente dava uma volta. Tentei entender o conceito desse meio de transporte como prêmio. A casa do imperador era um lugar terrível e cruel.
A garota tem bom gosto, exclamou Vespa. Nós somos o melhor serviço de transporte de Nova York. Não confie nesses aplicativos com carros particulares. A maioria é de arpias não licenciadas. Arpias! Gritou a Tempestade. Roubando nosso negócio, concordou Ira. Tive uma visão momentânea da nossa amiga, ela, por trás do volante de um carro. Isso quase me deixou feliz por estar dentro daquele táxi. Quase. E nós melhoramos nosso serviço também, gabou-se Tempestade. Eu me obriguei a me concentrar naquela cratera ocular. Como? Agora temos um aplicativo, disse ela. Não precisa mais nos chamar com moedas de ouro. Ela apontou para um papel na divisória de acrílico. Pelo visto, agora eu podia conectar minha arma mágica favorita ao táxi delas e pagar por dracma virtual usando algo chamado App Cinzento. Tremi ao pensar no que a flecha de Dodona poderia fazer se eu permitisse comprar online. Se um dia eu voltasse ao Olimpo, encontraria minhas contas congeladas e meu palácio em execução hipotecária porque a flecha tinha comprado todas as obras de Shakespeare disponíveis no mundo. Dinheiro vivo está bom, falei. Vespa resmungou com ira. Você e suas previsões. Falei que o aplicativo era uma ideia idiota. Parar para Apolo foi a mais idiota ainda, resmungou ela. Essa previsão foi sua. Vocês duas são idiotas, disse Tempestade com rispidez. Essa é a minha previsão. Motivo para não gostar das Irmãs Cinzentas havia tanto tempo estava começando a voltar à minha memória. Não era só por elas serem feias, grosseiras, nojentas e terem cheiro de túmulo podre. Nem o fato de as três compartilharem um olho, um dente e zero habilidade social. Não era nem o trabalho péssimo que elas faziam de esconder as paixonites que tinham pelas celebridades. Nos tempos da Grécia Antiga, elas foram gamadas em mim, o que foi incômodo, mas pelo menos compreensível. Mas, se é que dá para acreditar, elas me superaram. Nos últimos séculos, foram do fã-clube de Ganimedes. As postagens no Instadeus sobre a beleza dele ficaram tão irritantes que precisei deixar um comentário mordaz. Sabe aquele meme carinhoso que ficou famoso? Ganimedes? Fui eu que criei. No caso do Ganimedes nem era novidade. Atualmente, elas decidiram que seu crush coletivo era Deimos, o deus do medo, o que não fazia nenhum sentido romanticamente. É verdade que ele é saradinho e tem olhos bonitos, mas... Espera, do que eu estava falando mesmo? Ah, é. A maior rusga entre as Irmãs Cinzentas e mim era pura inveja profissional. Eu era um deus da profecia. As Irmãs Cinzentas também revelavam o futuro, mas não estavam sob meu guarda-chuva corporativo. Elas não me pagavam impostos, royalties, nada. Elas obtinham sabedoria de... Na verdade, eu não sabia. Segundo os boatos, elas nasceram dos deuses primitivos do mar, criados de espirais de espuma e sujeira. Portanto, tinham acesso à informação e profecias que eram levadas pelas marés. Fosse qual fosse o caso, eu não gostava da invasão ao meu território e, por um motivo inexplicável, elas também não gostavam de mim. As previsões delas? Calma aí, fiz uma recapitulação mental. Vocês disseram alguma coisa sobre preverem que iam me pegar. Ha! Disse Tempestade. Claro que você ia querer saber. Ira riu. Até parece que a gente compartilharia esses versinhos heterométricos que temos para você. Cala a boca, Ira. Vespa deu um tapa na irmã. Ele ainda não perguntou. Meg se animou. Vocês têm um verso hétero para Apolo? Falei um palavrão baixinho. Percebi para onde aquela conversa estava indo. As três irmãs adoravam bancar as modestas com seus augúrios. Gostavam de fazer os passageiros suplicarem para descobrir o que elas sabiam sobre o futuro. Mas, na verdade, as velhas grisalhas e enrugadas estavam doidas para contar. No passado,
Toda vez que concordei em ouvir essa poesia profética delas, acabou sendo uma previsão do que eu almoçaria ou uma opinião de especialista sobre com qual deus olimpiano eu mais me parecia. Dica: nunca era Apolo. Depois, elas me perturbavam para saber minha opinião sobre a poesia delas e pediam para eu compartilhar seu trabalho com meu agente literário. Aff! Eu não sabia o que elas podiam ter para mim daquela vez, mas não lhes daria a satisfação de perguntar. Eu já tinha muitos versos proféticos de verdade com que me preocupar. Versos heterométricos, expliquei para Meg. São versos irregulares de poesia. Com essas três, isso é redundância, já que tudo que elas fazem é irregular. Então a gente não vai contar, ameaçou Vespa. A gente nunca vai contar, concordou Ira. Eu não perguntei, retruquei áspero. Eu quero saber dos héteros, disse Meg. Não quer não, garantia ela. Do lado de fora, o Queen se transformou num borrão do subúrbio de Long Island. No banco da frente, as irmãs cinzentas praticamente tremiam de expectativa para contar o que sabiam. Palavras muito importantes, disse Vespa, mas que você nunca vai ouvir. Tudo bem, concordei. Você não pode nos obrigar, afirmou Tempestade, embora seu destino dependa disso. Uma sombra de dúvida surgiu na minha cabeça. Seria possível? Não, claro que não. Se eu caísse nos truques delas, era provável que eu acabasse ouvindo a opinião das irmãs cinzentas sobre a melhor base para meu tom de pele. Não vou cair nessa, disparei. Não vamos insistir, gritou Vespa. São importantes demais esses versos. Nós só contaríamos se você nos ameaçasse com coisas terríveis. Não vou recorrer a ameaças. Ele está nos ameaçando, acusou a Tempestade. Ela bateu nas costas de Vespa com tanta força que o olho comunitário pulou da órbita. Vespa pegou e, com uma movimentação terrível, jogou-o de propósito por cima do ombro do meu colo. Eu gritei. As irmãs também gritaram. Ira, agora sem orientação, fez o táxi zigue-zaguear e meu estômago ficou embrulhado. Ele roubou seu olho, gritou a Tempestade. A gente não consegue ver. Não fiz nada disso, gritei. É nojento. Meg berrou de alegria. Isso é tão legal. Tire isso daqui. Eu me remexi na esperança de que o olho rolasse para longe, mas ele permaneceu teimosamente no meu colo, me olhando com uma expressão acusadora de um bagre morto. Meg não ajudou. Ela não queria fazer nada que interferisse na alegria de morrermos no acidente de um carro mais rápido do que a velocidade da luz. Ele vai esmagar nosso olho, gritou Ira, se a gente não recitar nossos versos. Não vou, retruquei. Nós todos vamos morrer, disse Vespa. Ele é maluco. Não sou. Tudo bem, você venceu, uivou Tempestade. Ela se impertigou toda como se estivesse se apresentando e recitou. Fios vermelhos revelam o caminho até então desconhecido. Ira se manifestou. Que trará destruição, com um leão por serpente envolvido. Vespa concluiu. Do contrário, o príncipe jamais será destituído. Meg aplaudiu. Olhei para as irmãs cinzentas sem acreditar. Não foram versos heterométricos. Foi uma terça rima. Vocês nos deram a estrofe seguinte da nossa profecia. Bom, isso é tudo que a gente tem para você, disse Ira. Agora me dê o olho, rápido. Estamos quase no acampamento. O pânico superou meu choque. Se Ira não conseguisse parar no nosso destino, nós aceleraríamos além do ponto sem volta e nos vaporizaríamos em uma mancha colorida de plasma por toda Long Island. E isso ainda parecia melhor do que tocar no olho do meu colo. Meg, tem um lenço de papel? Ela riu com deboche. Que banana! Ela pegou o olho e o jogou para a Ira, que o enfiou na órbita. Piscou para a rua e gritou. Credo! E enfiou o pé no freio com tanta força que meu queixo bateu no peito.
Quando a fumaça se dissipou, vi que tínhamos parado numa estrada antiga no interior perto do acampamento. À nossa esquerda havia a colina meio sangue, com um único pinheiro grandioso no topo, o velocino de ouro, cintilando no galho mais baixo. Enrolado na base da árvore estava Peleu, o dragão. Ao lado do dragão, coçando casualmente as orelhas, estava um antigo amigo e rival, Dioniso, o deus de fazer coisas para irritar Apolo.